Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa reunião do pré-natal de alto risco com a apresentação de um artigo pela doutora Luísa sobre a orientação do doutor Schneider, professor Schneider. Então, Luísa, pode começar seu artigo. Então, boa tarde, meu nome é Luísa, eu sou residente do segundo ano de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas, sob a preceptoria do Dr. William Schneider. Eu vou apresentar sobre o artigo Parto Cesáreo, do procedimento cirúrgico ao sistema de cuidados. Esse foi um artigo publicado em janeiro de 2026 na American Journal of Obstetrics and Gynecology. Esse artigo é como se ele fosse um resumo, ele aborda sobre vários artigos sobre a cesariana, que vão desde sobre as técnicas cirúrgicas, quanto nessa questão mais ampla de todo o sistema de cuidado que envolve esse procedimento. A cesariana, ele é um procedimento cirúrgico que só tem aumentado. A cada minuto são realizadas cerca de 57 cesarianas, quase 29 milhões por ano. E a projeção é que em 2030 esse número cresça para 38 milhões. De acordo com a OMS, uma a cada 15 partos ocorre por cesariana. Em alguns países essa taxa é bem maior, como no Brasil, que tem uma das maiores do mundo. A gente está entre 50% e 60% de todos os partos, juntando o sistema público e privado, são por cesariana. A gente vê muitos serviços colocando a taxa de cesariana como um indicador de qualidade, mas acaba que é um indicador incompleto. Uma taxa baixa, ela pode representar a barreira de acesso, uma taxa alta, um uso excessivo. Isso tem que ser olhado, individualizado e levar em conta o contexto naquele serviço está inserido. A decisão de realizar uma cesariana, ela requer antecipação clínica, execução precisa e alinhamento entre todos os membros da equipe obstétrica. Alguns artigos até já defendem o uso rotineiro de ultrassonografia pré-operatória para melhorar a segurança materno-infantil, que dessa forma poderia ver com mais detalhamento a anatomia uterina, localização placentária e da apresentação fetal. Isso permitiria, às vezes, até fazer modificações sobre o local da incisão e as estratégias para essa extração fetal. As técnicas cirúrgicas e o reparo são muito importantes para ter resultados seguros e duradouros. Isso é uma coisa que tem evoluído muito com o tempo também. As técnicas de Stark e de Pelose, por exemplo, estão aí mostrando essa evolução. Elas prezam por um menor trauma tecidual e entrada abdominal simplificada e mínima manipulação uterina. Os artigos atuais também, eles estudam muito além só de fechamento em uma ou duas camadas. Eles veem como a aproximação de tecidos, tipo de sutura e a exclusão do endométrio influenciam a cicatrização e a função uterina a longo prazo. Eles destacam que a qualidade do procedimento não está só na velocidade, mas realmente da qualidade daquelas técnicas. Apesar de todos esses avanços, a cesariana ainda contribui de forma desproporcional para a morbidade materna. É fato que aumenta a chance de infecção, de hemorragia, de coagulopatias, de trombose. E, além disso, também tem sido analisada uma questão psicológica, assim, no intra e pós-procedimento. Tem sido associados transtornos de estresse pós-traumático e depressão pós-parto, com mais frequência depois de cesarianas. Uma frase que foi frequente entre algumas pacientes nos artigos analisados sobre isso foi: eu sinto dor, não pressão, que mostra às vezes, uma anestesia inadequada e um desconforto intraoperatório que pode causar realmente um trauma a longo tempo, dificulta a recuperação materna, o vínculo mãe-bebê e a saúde mental ao longo tempo. Então, são necessárias estratégias junto ali com a equipe de anestesia para que essas situações nunca ocorram. Como foi falado, é necessário um planejamento antes das cesarianas. As cesarianas complexas, placenta prévia, acretismo, mostram como é necessário esse planejamento para ter um bom resultado. Também é necessário o domínio da anatomia pélvica, o treinamento baseado em simulação também ajuda bastante nesse preparo, e a adoção de sistemas padronizados são essenciais para ter desfechos favoráveis. Também tem que ser pensado sobre os desfechos perinatais. É importante que esforços para reduzir a taxa cesariana sejam avaliados juntamente com os efeitos que isso vai ter sobre o desfecho neonatal. Ou seja, não é para reduzir taxa cesariana a qualquer custo. Uma análise de
um artigo que analisou uma tentativa de um serviço de reduzir a taxa de cesariana em nulíparas a termo com feto único e apresentação cefálica, mostrou que eles tiveram os seguintes resultados. A taxa de cesariana realmente caiu muito, foi de 44% para 28%, não teve aumento de complicações maternas, no entanto, teve um aumento de morbidades neonatais, incluindo maiores taxas de admissão em UTI neonatal, maior trauma no nascimento e necessidade de reanimação. Então é isso. Saber se realmente se às vezes cesarianas que deveriam ter sido indicadas, talvez não foram. Continuando assim sobre os desfechos perinatais, a cesariana pré-termo, ela tem mais complexidade ainda. Em fetos com apresentação cefálica, está associada a maior morbidade respiratória em comparação ao parto vaginal. Mas, por outro lado, em caso de prematuridade extrema, com apresentação pélvica ou gestações múltiplas, a cesariana pode melhorar a sobrevida. Tem evidência que a cesariana, principalmente antes do trabalho de parto, pode interferir na adaptação imunológica neonatal e com aumento de condições imunomediadas no futuro, como asma e DM1. Isso mostra, né, isso ressalta a importância do trabalho de parto na colonização lábico-microbiana inicial daquele neonato. Isso pode ser determinante para a saúde dele no futuro. Esses dados, eles reforçam, então, que o momento da indicação da cesariana, eles têm que ser individualizados, que cada caso é um caso, e isso tem que ser feito para otimizar o desfecho tanto maternos quanto neonatais. A cesariana, então, ela reflete considerações sociais, éticas e econômicas amplas. A cesariana a pedido, ela mostra bem essa tensão entre a autonomia da paciente e às vezes a indicação obstétrica, pensando que seria melhor para a saúde dela. Então, tem que ser feito sempre um acompanhamento e um aconselhamento com informações que permita que ela tome a decisão com realmente as informações necessárias para ela naquele momento. A cesariana ela evoluiu de um procedimento cirúrgico para um sistema abrangente de cuidado. O sucesso, então, não tem que ser avaliado apenas pela frequência, mas pela qualidade, segurança e planejamento com que o procedimento é realizado. Muito obrigada. E antes de terminar, eu vou passar a palavra para o professor Schneider, que ele gostaria de falar um pouco sobre essas imagens que a gente colocou aqui no final. Eu queria acrescentar, né, esse artigo é um artigo que eu achei muito interessante, porque nós vivemos em um país em que ainda, que nós temos taxa cesariana ainda consideradas robustas, mas é claro que a gente precisa de diminuir as cesarianas desnecessárias, mas a gente precisa de ter consciência de que quando a gente faz uma cesariana com uma indicação adequada, e claro que a cesariana a pedido também é uma indicação, a gente precisa de ter cuidado com relação ao futuro reprodutivo dessa mulher. Ou seja, uma vez que eu vou fazer uma cesariana, será que existe alguma coisa que eu posso mudar para que a gente diminua, por exemplo, a taxa de acretismo placentário em gestações futuras? Então, a ideia que eu tive de apresentar esse artigo, de a gente apresentar esse artigo, tá muito ruim, né? É porque eu estou no ambulatório aqui, aqui é ruim o sinal. Vocês estão conseguindo ouvir? A ideia foi exatamente a gente trazer uma reflexão sobre essa última frase que a Luísa coloca aí, né? Que, na verdade, a cesariana, ela não é apenas um procedimento cirúrgico, ela é a gente tem que pensar que ela exige que a gente faça um sistema de cuidado. Com relação às técnicas, mostra o outro slide primeiro, Luiz. Gosto. Essa técnica, Misgavladash, né, que é a técnica de Stark, que você mencionou, que o artigo menciona, que é também chamada de modificada por Joe Cohen, né, ela é uma técnica baseada na mínima dissecção e na abertura rômbola dos planos, com o objetivo de reduzir o trauma, a dor pós-operatória e o tempo cirúrgico. Então, essa é uma técnica que a gente tem utilizado muito. A maioria dos residentes com os quais eu opero atualmente, eu creio que eles estão sendo ensinados a fazer cesariana através dessa técnica, que é a técnica de Misgavladash, mas é importante que a gente entenda algumas coisas com relação a essa técnica. Por exemplo, na Misgavladash, que também pode ser chamada de Stark, a incisão da pele não é uma incisão tecnicamente feita como um fanestil.
né, ela é, na verdade, uma incisão reta e ela é um pouco mais alta do que a incisão de fenestil. Então, assim, é importante, é claro que esse slide aí, vocês podem dar um print da tela aí, depois ler com calma, mas eu coloquei aqui essa estrelinha aqui só para a gente ter algumas coisas que a gente precisa de saber, né, que o princípio da técnica, que é mínima dissecção com instrumentos, a abertura romba dos planos anatômicos, a incisão é transversal em todos os níveis, a gente busca com isso uma mínima manipulação tecidual, não fecha peritônio, né? A sutura uterina ela é em uma camada, na maioria das vezes, a reaproximação facial com sutura contínua, e o fechamento da pele ele deve ser com uma técnica simples e rápida, pode ser feito com sutura contínua. O ponto-chave, então, é a minimização da dissecção cortante. Então, acredito que a maioria dos residentes atualmente são treinados, primeiramente, na técnica clássica, mas rapidamente eles passam a ser ensinados a fazer cesariana pela Miss Gavi Ladache. A outra técnica, que é uma técnica que a gente não utiliza, pode passar, que é a técnica de Pelosi. Na verdade, ela é uma técnica que ela tem ainda o mesmo objetivo, né? Reduzir trauma da parede abdominal do peritônio, ela diminui o sangramento e a dor no pós-operatório, ela reduz o tempo cirúrgico e ela promove uma recuperação mais rápida e o menor risco de infecção. A técnica desse artigo, para os que leram o artigo, vocês podem perceber que pela foto dos artigos, sugere que as pessoas que estão operando ali estão operando pela técnica de Pelosi, inclusive utilizando um retrator circular, que é, na verdade, o diferencial mais marcante dessa técnica. Ela evita o flap vesical tradicional, então, ou seja, a gente não faz aquela dissecção da prega vésica uterina para diminuir sangramento, né? Nessa técnica, muitas pessoas acabam fazendo uma esterilização uterina mais frequente para esterografia, por querer mesmo, né? Por decisão própria, mas vocês observem que o afastador circular, ele vai garantir ali, uma proteção do contato das estruturas com a pele. Então, a gente, usando esse afastador circular, você vai ter o útero encostando no afastador e não na pele da paciente, né? Então, há, inclusive, alguns autores que dizem que você tem provavelmente uma taxa de infecção de ferida operatória menor quando a gente utiliza esses retratores. Pode passar. Eu não sei se alguém já viu esses retratores ou já usou esses retratores, né? Eu não usei pessoalmente, eu conheço esses retratores apenas de vídeos, que se vocês quiserem eu posso mandar para vocês depois compartilhar, mas vocês, pelo que a gente vê nos vídeos, não parece ser difícil que a gente se habitue a usar esses retratores, para quem quer utilizar a técnica de Pelosi. Pode passar aí, eu acho que são as fotos? É porque não deu tempo de eu colocar, mas eu posso colocar em 1 minuto. A gente tem que revisitar, porque como é o procedimento cirúrgico que a gente mais faz, né, acaba que qualquer pequena mudança no procedimento, ela pode ser útil, né, se for para reduzir risco e reduzir trauma cirúrgico, né. Então, eu acho que, apesar desse artigo ele dar uma simplificada boa, né, ele dá para a gente tirar alguns conceitos interessantes. E sobretudo, né, Mário, uma coisa que eu acho interessante é que ele deixa bem claro da importância, que é claro que quando você reduz o tempo cirúrgico, você reduz algumas complicações, como, por exemplo, o risco de trombose, né, de fenômeno embólico, mas, por outro lado, você não deve reduzir o tempo cirúrgico, reduzindo a segurança do procedimento. Porque uma das coisas que a gente vê muito você fazer um fechamento muito rápido, você fazer uma sutura uterina muito espaçada, em que você deixa o endométrio para fora, né? Ou então uma incisão uterina muito baixa, muito próxima daquela incisão clássica que a gente fazia muitos e muitos anos atrás, e que tem estudo que já mostra que isso pode estar relacionado, sim, com a chance de acretismo placentário em cesariana subsequente. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente revisitar a nossa técnica. Né? Assim, é o que você disse. É claro que a gente pode utilizar as técnicas mais modernas
que vão diminuir o tempo cirúrgico, mas a gente tem que fazer da forma adequada para a gente não criar outros problemas, como, por exemplo, formação me fugiu aqui a palavra, Keloide? de flap hematoma, né? Ah, sim. Ou, por exemplo, você ter uma isquimocele, né? Posteriormente, que isso pode estar, sim, relacionado com a técnica, né? Uma técnica não tão adequada no fechamento do útero, né? E lembrar que o fechamento do útero é um tempo, assim, que a gente tem que se preocupar, né? Ele tem que ser rápido, porque o útero, a contração uterina vai depender também do fechamento, mas tem que ser adequado. Sim, sem dúvida. É aquele negócio de não misturar, não confundir rapidez com correria, né? Uma Sim. coisa é você fazer a coisa de forma rápida, outra vez é você fazer corrido que você não consegue fazer tudo que você deveria. Então, olha aí, ó, essas imagens são interessantes, porque elas mostram aí, ó, uma incisão da pele pela técnica de Pelosi. Vocês vejam que é muito parecido, né? Muito parecido com a incisão, até a Fenestil mesmo, né? Assim, ela não é necessariamente tão reta quanto a Misgav Ladash, né? Aí vocês vejam aí que existe uma liberdade, assim, do uso de bisturi elétrico, de cautério, ou de utilizar essa primeira parte aí através de um bisturi a frio mesmo. E aí, na segunda imagem, vocês começam a ver a introdução do retrator, né? Que vai fazer essa proteção das alças, né? Vai proteger o campo e vai facilitar a exposição, né? Então, é através aí de um sistema de introdução desse retrator circular. Aí não dá para ver exatamente como que funciona, mas tem alguns vídeos na internet que vocês conseguem ver se vocês tiverem curiosidade. É só digitar isso aí, ó, técnica de Pelosi na internet, que vocês vão achar alguns vídeos no YouTube que falam sobre isso. E aí depois vocês vão ver ali, ó, a incisão uterina, muito parecida, né, com a técnica tradicional. Pode passar para a próxima foto. Ali, ó, a próxima foto, primeiro à direita, na verdade, ficou ao contrário aí, né? Vocês vejam a extração fetal, e aqui eles estão até utilizando até um extrator ali, né, para ajudar ó, a extração fetal, o que não é necessário que seja realizado, né, necessariamente, né? Depois o fechamento uterino, e na última foto, mostra para vocês ali como que é a questão da retirada do extrator. Então, assim, eu achei interessante trazer isso, porque a gente tem visto essa técnica sendo descrita nos artigos que a gente lê, e é uma técnica que a gente não faz aqui, né? Eu acredito que não é feito em lugar nenhum no Brasil, né, Mário? Não sei se já tem alguém utilizando rotineiramente essa técnica, né? Eu não sei de ninguém que usa esse extrator. Eu já tinha visto também em aula de congresso e artigo, mas eu nunca vi ninguém usando na prática, não. Nem sei se a gente consegue comprar no Brasil, na verdade, né? Eu acredito que não temos, assim. Pela pesquisa que eu fiz rapidamente, assim, me pareceu que não. Mas talvez eu esteja equivocado. Pode ser que tenha algum serviço aí mais que já está usando, né? Mas também achei interessante mostrar, só para não ficar uma coisa muito solta, né? E outra coisa que eu queria fazer também, inclusive me proponho a orientar o residente, se você achar pertinente. Não achei que dava para fazer isso hoje, porque faria com que a discussão ficasse talvez muito extensa, que a gente traga, como complementar a essa nossa discussão de hoje, a revistação daquele artigo Eras, né, sobre o que a gente tem de mais moderno para poder melhorar a recuperação pós-cesariana. Então, a gente tem, até conversei com a professora Mariana hoje sobre isso, a gente já tem um artigo de 2025, que eu até já tenho ele aqui, que eu posso encaminhar. São 3 artigos, não, são 3 partes, na verdade, que eu acho que, de repente, valeria a pena a gente discutir, até para avaliar se a gente pode implementar alguma modificação no nosso protocolo. Se a gente acha pertinente, né, colocar alguma modificação no nosso protocolo de cesariana. Eu acho uma boa. A gente pode discutir numa próxima reunião. Só você me falar quem que é o residente, ou se alguém quiser orientar o residente também, eu encaminho o artigo.
Beleza, ok, combinado. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida da técnica de Pelosi, que a Luísa é especialista? Isso. Luísa, todo mundo entendeu a técnica, viu? Então ninguém tem dúvida, não. Ah, então tá bom. Se tiverem, não contem comigo. Então tá, gente. Então, obrigado a todos. Até a semana que vem. Obrigada. Tchauzinho. Um abraço. Parabéns, Luiz, pela apresentação. Foi muito boa.